Eu me batizei na Igreja Batista de Niterói, pelo pastor. Garoto? 14 anos. Novão. Eu tenho uma história muito louca, assim. Eu, com 12 anos, eu fui pra igreja sem nenhum pai me levando, ninguém me levando, mesmo? filho de pais separados. E eu fui pra igreja porque eu achei que, cara, era um lugar legal, assim, de ficar. Tinha uma quadra de esportes e tinha moças bonitas também. Também Foi o mesmo motivo que o Evandro foi também. Foram dois atrativos isso aí. interessantes. E assim, cara, era um ambiente legal. E aos 14 anos eu cheguei, me lembro até hoje, cheguei para o pastor e falei assim, o que é ser crente? E o pastor falou, ser crente é isso, é isso. Eu falei, eu quero, é isso que eu quero. Parecia que eu estava assinando um plano de saúde, um financiamento, alguma coisa. Com 14 anos? Com 14 anos é muito racional, Caraca, muito racional. Eu entendi o seguinte, cara, se eu for por esse caminho, vai dar ruim. Se eu for por esse, vai dar ruim. Se eu for nesse, acho que eu fico legal. Isso aonde era? Niterói. Primeira igreja batista. Eu sou de Niterói. Niterói, morei em São Paulo alguns anos e tal, mas eu sou niteroense, convicto. Como todo mundo, inclusive. Quem é de Niterói ama, né? Niterói, Ama. Ilha do Governador e Tijuca. Meia também. Não, Niterói, gente. Não compara com essas coisas, não. Poxa, Niterói é Niterói, né? Então, voltando à história, eu com os 14 anos eu me batizei. E aí, na Igreja Batista, especialmente na que eu frequentava, cara, eram 850 corais, 480 grupos e tal. E aí eu participei de grupos, participei de corais, tive um grupo até famoso na época, que fazia parte aí das convenções da Igreja Batista, da Juventude Batista e tal. Então esse foi o meu envolvimento com a música. Mas eu fui fazer faculdade de publicidade. Foi uma época onde houve um boom aí de publicidade. Todo mundo queria ser Washington Oliveto, todo mundo queria ser Nizanguanais. E eu fui ali, e eu sempre tive muita facilidade de escrita, eu sempre tive muita facilidade, por exemplo, no meu primeiro e segundo grau, todos os concursos de redação no colégio, eu sempre ganhava, a ponto da professora de português falar assim, o Maurício é o concurso, não precisa participar. Era outra época, né? Sim. Então, tipo assim, não, você não pode participar porque você é bom demais. Não, ao contrário, hoje você tem que estimular. Né? Você é competitivo? Você é competitivo? Eu sou, eu considero bastante competitivo. Quando a professora fala isso, né? Fala, fica grande. E você sabe que eu tinha dois caminhos. Ou eu ia para a área do jornalismo e da publicidade, ou eu ia para a área esportiva. Eu cheguei a jogar na seleção do Rio de Janeiro de handebol, eu fui campeão brasileiro e tal. Então, assim, eu tive muita relação e eu tenho muita facilidade. Se você inventar aqui um esporte, que a bolinha vai bater nessa mesa aqui, eu vou, peraí, como é que é? E eu vou jogar. Eu tenho facilidade para o esporte. Mas na época eu olhava os meus professores da área de educação física, os caras dando aula em 6 escolas. E com uma caravan toda velha, caindo aos pedaços, eu falei assim, acho que não é bem por aí, acho que eu não vou para a área da educação física. E aí eu entrei na comunicação, e ali eu achei, eu vou trabalhar com mídia, vou trabalhar com alguma coisa nessa área de marketing. Nunca me imaginei trabalhando com música. Até que, cara, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi exatamente no segmento religioso. Eu comecei a trabalhar com o reverendo Caio Fábio, no auge, assim, na TV Vinde. que ele teve? Cara, na TV, na editora. Quem que teve aqui? Foi o Paulo Leonel. Paulo Leonel lá foi também. um pouco meu contemporâneo. Ele era mais novinho. A irmã dele, uma grande jornalista, Daniele, né? Mas eu ainda era precursor ainda dele, mas eu com tipo 23 anos, eu já era o diretor de comunicação da Vind, assim, sabe? Da editora, e pô, de um cara gigante na época no segmento. Então eu tive oportunidade. Década de 90? 90 eu casei, se eu não me engano, eu casei acho que foi em 95, então década de 90, E ali eu tive a oportunidade de trabalhar na área de comunicação dentro do segmento cristão. Então eu conto que eu tenho hoje mais de 30 anos de mercado cristão, não necessariamente de música, mas de mercado cristão, que era uma outra realidade, não éramos 30% da população brasileira, éramos 10% da população brasileira, era uma realidade completamente diferente. E aí ali trabalhei com eventos, trabalhei com livros, ganhei alguns prêmios na área de marketing literário, editorial, de criação de capas e tal. E até que, num determinado momento, eu tive um convite para trabalhar justamente na área de livros da MK. E em pouco tempo, eu percebi aqui não é o core business dessa empresa, não tem nada a ver eles trabalharem com livro, o negócio deles é música. E
E aí eu fiz lá uma proposta para eu migrar para a área de música e eu fui ser o gerente de marketing da MK. E de lá para cá, eu praticamente nunca mais eu parei de trabalhar com música. Então a minha relação com a música, ela não foi planejada, não sou um músico frustrado, adoro música, tenho um bom ouvido, mas a minha visão sempre foi uma visão de marketing. Eu sempre fui um profissional de marketing. E marketing, inclusive os meus 2 filhos mais velhos, um já está formado pela ESPM e o outro tá cursando. Eu sempre falei para eles, olha, marketing é tudo. De carrocinha de cachorro-quente a veículo de comunicação, a governo, tudo é marketing, né? E hoje mais ainda. Então, a minha relação com a música, ela foi sendo de forma muito natural, né? E eu comecei como gerente de marketing, depois diretor de marketing e comercial, depois comecei a ser uma espécie de um vice-presidente, assumindo também a área artística, até que na última passagem minha eu fui um gestor do projeto como um todo e com muito foco no AR, né, que é o artístico e repertório. Então é o cara que está muito ligado ao projeto musical. E é isso, assim. Então,